Paz, senhores irmãos, vamos começar nosso estudo, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra e o que aprendemos hoje possa produzir em nós a glória do Teu nome, possa mudar o nosso caráter, o nosso coração, a nossa inclinação para o mal e possa nos fazer, ó Deus, a cada dia parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus, para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós vamos continuar o nosso estudo. Hoje nós vamos ao 16º estudo, né? E nós estudamos toda a primeira parte, que envolveu como receber, e estamos agora discutindo a segunda parte, como dar, né? A bênção dobrada. Eu recebo a bênção e eu tenho que passá-la para frente. A ideia é essa, né? E, de novo, o texto de Lucas 6,32, né? Nós tínhamos lido lá em Mateus, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos dei, e, e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Então, com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Ok? Nós vimos a semana passada que nós temos 4 níveis de generosidade: dar espontaneamente, dar consistentemente, dar radicalmente e dar proporcionalmente. É claro que quando nós falamos do dar proporcionalmente, nós fazemos uma alusão ao dízimo, né? Porque o dízimo nada mais é do que a minha oferta, a minha entrega proporcional àquilo que eu ganho. Ok? Por isso que a palavra dízimo, né, que tem um sentido de 10%. Né? Vamos, então, hoje examinar um pouquinho essa questão, tá bom? Então, o dízimo é um pequeno passo, mas um grande salto rumo ao terceiro nível da generosidade, dar proporcionalmente. Então, ninguém vai começar a dar proporcionalmente um valor alto, e temos que até ser realistas, né? Pode levar um tempo para uma pessoa chegar a dar os 10%, mas ela precisa chegar, né? Nós precisamos chegar a isso se queremos experimentar a bênção em dobro. Então, veja bem, o que nós hoje vamos discutir aqui é o processo pelo qual nós aprendemos a dar e a chegar a 10% da nossa contribuição. Isso envolve fé, isso envolve sacrifício, e o que eu peço para mim e para você é que Deus nos abençoe, para que nós possamos experimentar isso, ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que nós sabemos sobre o dízimo, né? O dízimo, ele é anterior à lei de Moisés. Então, não é a lei que manda eu dar o dízimo, né? O dízimo é do tempo de Abraão e de Melquisedeque, né? Nós vamos meditar nesse texto no próximo domingo, né? Melquisedeque abençoou Abraão e lhe deu pão e vinho, né, falando da ceia, e Abraão lhe deu o dízimo. Então, além de ser 10%, o dízimo é a primeira parte desses 10%. Então, o dízimo não é um mero ato de obediência, mas é um ato de fé. Por quê? Porque ele era dado das primícias. Então, o agricultor, né, ele tinha a estimativa que ia ter uma colheita de 100, ele entrava no campo, ele recolhia 10, e ele dava o seu dízimo antes de recolher as outras 90. Por esse sentido, o dízimo é um ato de fé, né? E uma coisa muito importante sobre o dízimo, que o dízimo não é uma ameaça, né? Ah, se você não der o dízimo, Deus vai te castigar. Não. O dízimo é uma promessa.
né? Se você der o dízimo, você vai experimentar a bênção, né? Então, é preciso fazer essa distinção aqui, muito importante, logo no início. E é claro que se você não viu os outros vídeos, você precisa voltar lá na playlist e assistir todos eles, né? Então, vamos ver aqui alguns princípios para o dizimista, né? Então, em primeiro lugar, dízimo é confiança, né? Então, lembrando lá do agricultor, ele tirava a colheita do dízimo, a primeira parte, a primícia, dava o dízimo, e ele ainda não tinha certeza que ia recolher os outros 90%, não. Era uma questão de confiança. O dízimo é uma coisa importante também, porque mantém a nossa ganância controlada. Pode ser que uma pessoa que não esteja dando dízimo, porque a sua ganância está falando muito alto, muito forte na sua vida, né? O dízimo também, item 3 aqui, né? Ele tem objetivos que honram a Deus e nunca são fáceis. Então, nós não damos o dízimo porque sobrou. Nós não damos o dízimo porque é fácil, né? Nós damos o dízimo por princípios e, portanto, entendemos, né, que isso honra a Deus e entendemos que muitas vezes pode não ser fácil dar o dízimo. Em quarto lugar, né, é impossível dar mais do que Deus. Quando eu era adolescente, né, eu lembro do pastor da minha igreja, o pastor Dilo, e ele dizia, olha, se você der a Deus com uma colher, ele vai te dar com uma pá. Se você der com uma pá, ele vai te derramar uma caçamba na sua porta, né? Então, eu preciso estar inteirado desses conceitos, ver onde é que eu não estou entendendo, né? Questionar, buscar aprender, no nome de Jesus, né? Então, o objetivo do nosso estudo hoje é fazer você refletir do conjunto do nosso estudo até aqui, e no de hoje especificamente, é fazer do dízimo um desafio para a sua vida, tá? E, às vezes, a semente da bênção germina em questão de minutos. Com grande frequência, porém, leva gerações até que tais sementes afetarem a nação inteira. De todo modo, a sua bênção nasce em outra pessoa. Então, siga em frente, passe a bênção adiante. Então, a proposta é essa. Eu vou ser capaz, com a graça de Deus, a passar adiante a bênção que Ele me deu, para a glória do nome dEle. Pode demorar muito tempo, mas essa bênção vai chegar lá na frente, no nome de Jesus, né? Então, por onde começar? Muito bem. Comece pela bênção, ok? Quando entrares numa casa, digam que a paz esteja nessa casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação da paz fique com elas. Mas se não receberem bem, retire a saudação. Mateus 10, 12 e 13, nova tradução da linguagem hoje. Então, nós vamos começar proferindo a bênção sem nenhum juízo sobre se aquela que vai receber a bênção vai receber ou não. Eu dou. Então, é claro que nós oramos, quando, por exemplo, trazemos os nossos dízimos e ofertas, pedindo a Deus que capacite aqueles que são responsáveis para fazer um bom uso. Mas o meu papel primeiro é dar, né? E agora eu estou aqui também falando da minha generosidade para com o meu semelhante, né? Eu também dou antes de saber se a pessoa é digna de receber, tá? É uma mudança de paradigma, porque tem hora que a gente quer dar só para quem merece. Não é o caso aqui. Nós temos que ser generosos e isso envolve o nosso aprendizado com o dízimo, isso envolve o nosso aprendizado nos nossos relacionamentos. E lembrando, ninguém é causa perdida, então dê a sua bênção. Pode ser que demore a frutificar, né?
Vamos voltar aqui. Pode ser que um dia afete a nação inteira. Se nós olharmos a história de alguns países nos últimos 200 anos, 300 anos, nós vamos ver essa prosperidade sendo alcançada em muitos lugares, porque houveram pessoas que aprenderam a ser generosas, inclusive na proporcionalidade. Ok? Muito bem. Então, eu estou aqui usando a expressão in latine ex nihilo, níquel, né? Eu não sei nem falar essa palavra aqui, mas ela significa, a tradução disso é a partir do nada. Então, bênção a partir do nada, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Deus criou o universo a partir do nada. Essa é a fé cristã. É isso que diz a nossa confissão de fé. É isso que diz a Bíblia, antes de tudo, né? Vamos dar um exemplo daquele menino que doou os 2 peixes e os 5 pães. Muito pouco para aquela multidão toda, mas ele deu. Então, a proposta para você é o seguinte: dê a sua bênção. Aprenda a ser generoso. Deixa o resto com Deus. Confia nele. É a bênção a partir do nada. Tá bom? Esse é uma importante questão que você tem que examinar na sua vida. Você tem que estar pronto a dar. É um processo, né? Você vai descobrir isso na presença de Deus, não é para os outros verem, não é para fazer igual os fariseus faziam, mas é para a glória de Deus, né? A generosidade acontece de dentro para fora e o catalisador é a convicção gerada pelo Espírito Santo, né? Aqui está uma molécula e ela está, 2 moléculas, na verdade, elas estão ligadas e esse elemento que estão ligando elas chama-se catalisador, né? A nossa generosidade tem que vir de dentro para fora, do nosso coração convertido. Tem que vir do Espírito Santo movendo o nosso coração. Então, que seja assim na sua vida, que Deus te abençoe. Nós vamos continuar semana que vem, perdão, falando sobre o cálculo do reino, tá? Então, nós vamos avançar. Hoje, eu espero que você tenha ficado com o desafio, né? Que você se torne um dizimista, se ainda não é, né? Que você aprenda as bênçãos acerca da generosidade em todos as suas etapas, em todos os seus aspectos, né? Que, dar espontaneamente, dar consistentemente, dar proporcionalmente e dar radicalmente, ok? Então, Deus abençoe a nossa lição. Então, até a próxima semana, no nome de Jesus. Então, tchau. Deus abençoe.